Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Eu vou compartilhar especificamente para você um novo estilo de vida em Jesus Cristo, registrados na carta que escreveu o apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 32. Vou compartilhar a 9ª parte. Em Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 16, o apóstolo São Paulo tratou da unidade da igreja. Agora, o apóstolo São Paulo vai tratar da pureza da igreja. Em Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 32. A pureza é uma característica do povo de Deus tão indispensável quanto a unidade. Fique atento, somos uma igreja online para se conectar e ainda mais pertencer. Estamos mais próximos que imagina. Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Fica conectado. Admoestação. Uma clara ruptura com os velhos costumes pagãos. Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 19. Isso, portanto, digo, e no Kyrios testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Efésios 4:17. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Efésios 4:18. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Efésios capítulo 4, versículo 19. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. O apóstolo São Paulo começa enfatizando o fator intelectual no modo de vida das pessoas. Quando Paulo descreve os pagãos, ele faz um diagnóstico. Primeiro, vaidade de seus próprios pensamentos. Segundo, obscurecimento de entendimento. Terceiro, ignorância em que vivem. Suas mentes estão vazias, seus entendimentos são obscurecidos e eles vivem na ignorância. Isso os tornou empedernidos, licenciosos e impuros. Sem o conhecimento de Deus, tudo, em última análise, é vaidade, pois não há qualquer sentido e propósito em nada. Pode haver muito conhecimento,
mas não à luz de sabedoria na mente, pois o entendimento está obscurecido. Quero que pense nisso. O apóstolo São Paulo fala sobre o caminho dos gentios. A vida cristã começa com arrependimento, que é mudança de mente, metanoia. Toda a vida da pessoa precisa mudar quando ela confia em Jesus Cristo. Mude o pensamento, mude o comportamento. Quero que se lembre disso. Toda a vida da pessoa precisa mudar quando ela confia em Jesus Cristo, incluindo seus valores, suas metas e seus conceitos de vida. A ordem do apóstolo São Paulo é: não mais andeis per papel, como catos também andam os gentios. Efésios capítulo 4, versículo 17. Agora que você é um cristão convertido a Jesus Cristo, sua vida precisa ser diferente. Quer saber como é a vida dos gentios? Primeiro, o apóstolo São Paulo fala da vaidade de seus próprios pensamentos. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo e no Kyrios testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A Bíblia diz: eu acredito. Os cristãos pensam de forma diferente das pessoas não convertidas e arrependidas em Jesus Cristo. O pensamento dos pagãos é um pensamento fútil, cheio de soberba e empáfia. Quem não conhece a Deus e a Cristo Jesus não conhece o mundo ao seu redor, nem a si mesmo, pois o príncipe deste mundo é Satanás. Há pessoas com muita ciência e pouca sabedoria. Quer saber como é a vida dos gentios? Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo fala sobre entendimento obscurecido. Efésios capítulo 4, versículo 18. Obscurecido de entendimento, escotizo de anoia. Os gentios pensam que eles são iluminados porque rejeitam a palavra de Deus, a Bíblia e o conhecimento de Deus e creem na última filosofia, quando na realidade eles, os gentios, estão em trevas, obscurecidos de entendimento. O apóstolo São Paulo diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1:22. Mas eles pensam que são sábios. Satanás cegou a mente deles. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3-6. A Bíblia diz: eu acredito. Quer saber
como é a vida dos gentios. Terceiro, o apóstolo São Paulo diz que os gentios vivem alheios à vida de Theos. Efésios 4,18, alheios à vida de Theos. Os gentios vivem sem esperança e sem Deus do cosmos. Os gentios vivem separados de Deus. Os gentios adoram outros deuses e abandonam o Deus vivo, Jesus Cristo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Quer saber como é a vida dos gentios? Quarto lugar. O apóstolo São Paulo afirma que os gentios vivem na ignorância. Efésios 4,18. Por causa da ignorância em que vivem. A Bíblia diz, eu acredito. O verdadeiro conhecimento começa com Deus. Quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. A verdade e a vida caminham juntas. Se você crê na verdade de Deus, então você recebe a vida de Deus. Quero que se lembre disso. Quer saber como é a vida dos gentios? Em quinto lugar, o apóstolo São Paulo trata da dureza de coração dos gentios. Efésios 4,18. Pela dureza do seu coração cárdia. A palavra grega que o apóstolo São Paulo usa, poros, era uma pedra mais dura do que o mármore. Essa palavra poroses era usada na medicina para calo ou formação ósseas nas juntas. Quer dizer petrificar, tornar duro e insensível. O termo chegou a ter o sentido de perda de toda capacidade sensitiva. O apóstolo São Paulo diz que a mente dos gentios se tornou dura como pedra e a consciência ficou cauterizada. Nesse coração duro como pedra não há lugar para Deus nem para os lígimos valores morais. O apóstolo São Paulo diz que os pagãos chegam a ponto de perder a sensibilidade. O horrível do pecado é seu efeito petrificador. No começo, a pessoa sente vergonha ao pecar. Depois perde o pudor, o temor e o horror. Peca sem remorso nem pensar. A consciência petrifica-se. Quer saber como é a vida dos gentios? Em sexto lugar, o apóstolo São Paulo diz que os gentios se entregam à dissolução para cometer toda sorte de impureza. Efésios capítulo 4, versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A Bíblia diz, eu acredito, nada os efreia de satisfazer seu desejo imundo. A dureza de coração leva primeiro às trevas mentais, depois a dureza de coração leva à insensibilidade da alma e finalmente a vida desenfreada. Como se sente no momento que ouve essa verdade?
devassidão ou lascívia aqui é a tradução da palavra grega aselgeia, disponibilidade para qualquer prazer. O homem sempre procura ocultar seu pecado, mas o que tem aselgeia em sua alma não tem cuidado de que o choque que seu pecado possa causar na opinião pública. Ele perde a decência e a vergonha. Tendo perdido a sensibilidade, as pessoas perdem todo o autocontrole. Em muitos aspectos, aselgeia é a palavra mais feia das que figuram na lista de pecados do Novo Testamento. Trata-se da disposição para os prazeres, disposição que não aceita qualquer forma de disciplina nem de autocontrole. É o espírito que não conhece limitações e se entrega desenfreadamente ao desvario dos desejos insensatos. Ao pé da letra, o homem que tem aselgeia é aquele que perdeu completamente a vergonha e já não se importa mais com a opinião dos outros. Quer saber como é a vida dos gentios? Em sétimo lugar, o apóstolo São Paulo diz que os gentios se entregam à avidez. Efésios capítulo 4, versículo 19. Para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A Bíblia diz, eu acredito. A palavra grega pleonexia quer dizer avidez, arrogante ou execrável desejo de possuir. Trata-se do desejo ilícito de possuir o que pertence a outro, ou seja, o espírito pelo qual o homem está sempre disposto a sacrificar seu próximo para satisfazer seus caprichos. A palavra grega pleonexia, avidez, é o desejo irresistível de ter aquilo a que não se tem o direito algum, sejam bens, sexo ou qualquer outra coisa. Pleonexia, avidez, é o desejo de ter mais do que é devido, a paixão de possuir sem qualquer consideração para com que seja justo ou para com o direito das outras pessoas. Pleonexia, avidez, no grego clássico, tem o sentido de cobiça feroz, ou seja, o espírito do homem que emprega todos os meios possíveis para se aproveitar de seu próximo. É defraudar o outro com astúcia, é usar desperteza para conseguir o que não é lícito, é ambição desmedida, é o maldito amor de possuir aquilo que não é legítimo, é o injusto desejo de ter tudo aquilo que não lhe pertence. Esse é o retrato da sociedade contemporânea. Essa imagem está estampada em todos os jornais e noticiários. Você vê nas esquinas das ruas, em cada canto da cidade,
Há cartazes fazendo propagandas do pecado sem qualquer pudor. A sociedade está falida moralmente. Fique atento à argumentação. A verdade tal como ela é em Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 20 a 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do novo homem, criado segundo Theos, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios capítulo 4, versículo 20 a 24. A verdade tal como ela é em Cristo Jesus. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Paulo contrasta a vida do ímpio, a pessoa não convertida a Jesus Cristo, com a vida do cristão, quando usa vós e o mas. A ênfase é novamente a mente ou a cosmovisão do cristão. Aprendestes a Cristo, se de fato ouviste, nele fostes instruídos, vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Fique atento. É importante notar que o apóstolo São Paulo fala de aprender com Jesus Cristo e não sobre Jesus Cristo. Efésios 4, 20. Aprender com Jesus Cristo representa ter um estreito relacionamento com Ele. Aprender sobre Jesus Cristo é ter informações sobre Ele. Uma pessoa pode conhecer sobre Jesus Cristo e não ser salva. Jesus Cristo é a substância, o mestre no ambiente de ensino. Efésios 4, 21. Jesus Cristo é o conteúdo do ensino. Aprendemos com Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é o mestre, o ouviste. Jesus Cristo é o ambiente. Nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus. Eu fico pensando, quanto mais você conhece a palavra de Deus, a Bíblia, mais conhece o Filho de Deus, Jesus Cristo. Aprender com Jesus Cristo não é além do que tirar a velha humanidade com uma roupa podre e vestir a nova humanidade criada à imagem de Theos como uma roupa nova em Jesus Cristo. A conversão básica em Jesus Cristo precisa ser seguida pela conversão diária. Quero chamar a sua atenção.
para essa verdade. Ser cristão envolve uma mudança radical. Efésios 4, 22 a 24. Ser cristão envolve o repúdio do seu próprio eu antigo, da sua humanidade caída, de adoção de um novo eu, ou da humanidade criada de novo. Fica de olho no contraste entre os dois homens. Se sente confortável para ouvir. O velho homem se corrompe. O novo homem em Jesus Cristo é criado segundo Theos. O velho homem era dominado por paixões descontroladas. O novo homem em Jesus Cristo foi criado em justiça e santidade. Os desejos do velho homem eram do engano. A justiça do novo homem em Jesus Cristo é da verdade. O pagão se corrompe por causa da futilidade de sua mente. O cristão se renova por causa da renovação de sua mente. Temos a mente de Cristo, diz o apóstolo São Paulo. Se tornar cristão envolve tirar as vestes da sepultura e vestir-se de novas roupagens. Quero que se lembre de Lázaro. Lázaro esteve na sepultura por 4 dias. Jesus Cristo ressuscitou-o e Lázaro levantou-se do sepulcro, mas coberto da mortalha. Jesus Cristo ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Eu e você precisamos, da mesma forma, tirar as roupagens do velho homem e revestir-nos das roupagens do novo homem em Jesus Cristo. Como é a sensação ao ouvir tudo isso? Quero que se sinta confortável aqui agora. Você vai tomar posse do conteúdo na prática diária. Efésios capítulo 4, versículos 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Efésios 4, 25. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Quer obedecer? Nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4, 28. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Efésios 4:31.
Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 32. Se sente pronto a obedecer às orientações apostólicas? O apóstolo São Paulo não apenas expôs princípios, mas aplica-os a diferentes áreas da vida. O apóstolo São Paulo chama alguns pecados pelo nome. 5 diferentes pecados são mencionados, os quais a igreja precisa evitar. Esses pecados tratam dos relacionamentos entre os cristãos. As ordens negativas vêm balanceadas com ordens positivas. Cada ordem dada vem respaldada por uma argumentação teológica. Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo fala sobre mentira. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Efésios 4, 25. A Bíblia diz, eu acredito. A mentira é a afirmação contrária aos fatos, falada com o propósito de enganar. A mentira abrange toda espécie de trapaças. O diabo é o pai da mentira. João 8,44. No momento que você fala a verdade, Deus está trabalhando em você. No momento que você fala a mentira, o diabo está agindo por seu intermédio. Os mentirosos, ou seja, aqueles que são controlados pela mentira, não herdarão o reino de Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. A Bíblia diz, eu acredito. O primeiro pecado condenado na igreja primitiva foi o da mentira de um casal, Ananias e Safira. A mentira destrói a comunhão da igreja, diz o apóstolo São Paulo. A comunhão é edificada na confiança. A falsidade subverte a comunhão, ao passo que a verdade a fortalece. Já parou para pensar nisso? Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo fala sobre a ira. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. Há 2 tipos de raiva: a justa e a injusta. Precisamos sentir raiva justa. A ira de Moisés contra a idolatria é outro exemplo clássico. A ira de Jesus Cristo no Templo de Jerusalém, ao expulsar os cambistas, é o exemplo por excelência desse princípio bíblico. Se Deus odeia o pecado, seu povo deve odiá-lo. Fique de olho na Bíblia. Em Salmos 119, versículo 53. De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Ninguém deve ficar raivado, a não ser que esteja raivado contra a pessoa certa, no grau certo, na hora certa, pelo propósito certo e no caminho certo. O apóstolo
São Paulo qualifica sua expressão permissiva: sentirdes raiva, com 3 negativos. Primeiro, não pequeis. Efésios 4, 27. Devemos nos assegurar de que nossa raiva esteja livre de orgulho, despeito, malícia ou espírito de vingança. Segundo, não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. O apóstolo São Paulo não está permitindo a você ficar com raiva durante um dia. Paulo, está exortando a não armazenar a raiva, pois pode virar raiz de amargura. Terceiro, nem deis lugar ao diabolos. Efésios 4, 27. O diabolos gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas para tirar proveito da situação, como fez com Caim, registrado no livro de Gênesis. Há 2 maneiras erradas de lidar com a raiva. A primeira delas é a ventilação da raiva. Há pessoas que são explosivas, que atiram estilhaços para todos os lados, ferindo as pessoas com seu destempero emocional. A segunda maneira errada de lidar com a raiva é o congelamento dela. O indivíduo não a joga para fora, mas para dentro. O resultado disso é a raiz de amargura. A solução para o congelamento da raiva é o perdão. É espremer o pus da ferida até o fim, fazendo uma asepsia da alma, uma faxina da mente, uma limpeza do coração. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, o apóstolo São Paulo fala sobre o roubo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4, 28. Deus estabelece o direito de propriedade. O roubo inclui toda sorte de desonestidade que visa tirar do outro aquilo que lhe pertence: pesos, medidas, salários, trabalho, impostos, dízimo e outros sentidos. Da mesma forma como o diabo é mentiroso e assassino, é ladrão. João 10, 10, disse Jesus. Ele, o diabolos, fez de Judas um ladrão. Naquele momento que o diabolos tentou Eva, ele a levou a roubar, tomou do fruto proibido. Ele, o diabolos, fez de Eva, de Adão, ladrões, porque ele também tomou do fruto proibido. O primeiro Adão foi ladrão e foi expulso do paraíso, mas o último Adão, Jesus Cristo, voltou-se para um ladrão e lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Não basta ao desonesto parar de furtar. O apóstolo São Paulo dá mais 2 ordens: trabalhar para sustento próprio e trabalhar para ajudar outros, ao invés de ser parasita da sociedade, ser benfeitor. Em quarto lugar, o apóstolo São Paulo fala sobre palavras torpes.
Efésios capítulo 4, versículo 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fortes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Paulo se volta do uso das nossas mãos para o uso da nossa boca. A palavra torpe vem do grego sapros, palavra que se emprega para árvores e frutos podres e peixe podre. É o tipo de palavra que prejudica os ouvintes. Um cristão não pode ter uma boca suja. Romanos 3,14. Quando o coração muda, a boca muda. Sua comunicação precisa ser positiva, boa, edificante, necessária, transmissora de graça aos que ouvem. Jesus Cristo lhe dá uma conexão entre o coração e a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Eu e você prestaremos conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Mateus 12, 33 a 37, disse Jesus Cristo. Nossa língua pode ser uma fonte terapêutica de vida ou um instrumento de morte. Tiago 3, versículos 5 a 8. Eu e você podemos animar as pessoas ou destruí-las com a nossa língua, com a nossa boca. Provérbios 12, 18. A fala torpe entristece o Espírito que é santo. Ele, o Espírito Santo, ouve, vê e sente como qualquer outra pessoa. Eu e você podemos agradá-lo ou entristecê-lo. Ele, o Espírito Santo, responderá ao nosso tímido esforço por conhecê-lo e virá ao nosso encontro no meio do caminho. Quero que se lembre disso. Em quinto lugar, o apóstolo São Paulo fala sobre a amargura. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Efésios 4:31. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Coloque a Bíblia em sua mente, muitos benefícios advirão. Se sente pronto a obedecer às orientações apostólicas? O apóstolo São Paulo usa aqui 6 atitudes pecaminosas nos relacionamentos. Quero que fique atento. A primeira, amargura. A palavra grega piquiria, amargura, refere-se a um espírito azedo, uma conversa azeda, um espírito ressentido que se recusa a se reconciliar. É aquele estado irritado de mente que mantém o homem em perpétua animosidade, que tende a ter opiniões duras e descaridosas acerca dos seres humanos e das coisas, que o torna fechado, irritadiço e repulsivo.
em seu relacionamento em geral. Em segundo, cólera. A palavra grega timos, cólera, traz a ideia de uma fúria apaixonada. Refere-se a uma ira temporária. Terceiro, ira. A palavra grega orge, ira, tem que ver com uma hostilidade mais firme e sombria, ou seja, uma ira mais sutil e profunda. Quarto, gritaria. A palavra grega klauge, gritaria, descreve as pessoas que erguem a voz numa altercação, começam a gritar e até a berrar uma com as outras. Quinta palavra, blasfêmia. A palavra grega blasfêmia quer dizer falar mal dos outros, especialmente pelas costas, difamando e destruindo a reputação das pessoas. Sexta palavra, malícia. A palavra grega kakia, malícia, quer dizer má vontade, incluindo o desejo de tramar o mal contra as pessoas. Essas atitudes pecaminosas precisam ser substituídas pela benignidade, compaixão e perdão. Esse é o modo de andar dignamente diante de Deus. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente confortável a obedecer às orientações da palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais, se sente preparado para obedecer ao diagnóstico de sua vida mental, emocional, espiritual e física, a palavra de Deus, a Bíblia, se sente pronto a entregar sua alma, sua vida a Jesus Cristo? Somente Jesus Cristo é a solução. Só Jesus Cristo salva. Ele, Jesus Cristo, é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão, em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva. Se sente preparado a entregar sua alma a Cristo, venha. Venha velozmente para Jesus Cristo enquanto você respira o ar da graça de Deus.